Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional, mais um momento em que meditamos na palavra do Senhor, em que depositamos toda a nossa confiança no Senhor, pois somente a força que vem do Altíssimo é aquela que nos dá condições, capacidades de enfrentar as batalhas, os gigantes, as adversidades do dia a dia. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje. Enfrente seus gigantes com fé. E eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Este foi o gigante filisteu afrontando o povo de Israel. E assim é no nosso dia a dia. Com os desafios do nosso dia a dia, é muito apropriado nós refletir sobre o modo como nós enfrentamos esses desafios. E esse versículo de hoje que nós lemos aqui nos lembra da famosa história de Davi e Golias. Um episódio que nos inspira a enfrentar nossos gigantes com muita fé. Enfrentamos lutas, obstáculos, dores todos os dias. Porém, existem situações ao longo da nossa vida que nos desafiam muito mais. Situações que parecem ser muito maiores do que aquelas que eu e você estamos acostumados. Queridos, às vezes é uma sequência de problemas que vêm surgindo, que nos afrontam e se mostram como verdadeiros gigantes diante de nós. E quando esses problemas surgem, assim como esse gigante se colocou em frente ao povo, nós começamos a nos sentir pequenos, nós começamos a nos sentir impotentes diante deles. Quase sempre, meus queridos, esses gigantes chegam até nós numa forma ou de uma doença, ou de um desemprego, ou de problemas financeiros, ou no casamento, ou dificuldades na família, enfim. Tantas coisas que nós poderíamos listar aqui que nos desafiam, e que são grandes demais para nós, que exigem muito esforço, muita coragem para nós conseguir enfrentar. E é nessas horas que ficamos sem saber como agir, de onde tirar forças, e temos a sensação de que nós seremos vencidos por esses problemas. Se de repente surge um diagnóstico de uma doença incurável na família, abala toda a estrutura da família e ficamos muitas vezes desesperados, não sabemos como agir. Esse texto que lemos aqui nos conta a história de Davi. Um dia Davi teve que enfrentar esse gigante e ele nos deixou tantos ensinamentos sobre como nós devemos fazer quando os gigantes aparecem na nossa vida. Não desesperar-se, tirar a incredulidade, tirar o medo, depositar nossa confiança totalmente em Deus, saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Aqui na história nós vemos que o gigante filisteu Golias desafiava o exército de Israel diariamente. E nós podemos ver que ele representava um obstáculo aparentemente insuperável para aquele povo. Uma ameaça que gerava muito medo, muitos se escondiam, muitos queriam fugir. Como você está derrubando seus gigantes atualmente? Quais são os monstros que você está enfrentando no seu dia a dia? Quais são os monstros que te atormentam, que te causam medo, que te causam desespero, que desestabilizam a vida no teu lar?
É desemprego? É dívida? É doença? É depressão? Algum perigo, alguma ameaça? Algum abandono? Algum abuso que você sofreu? Uma tragédia que aconteceu na sua família, um luto inesperado, algo inexplicável? Ou contas demais para pagar? Ou você sofre rejeição de alguém? Ou seu relacionamento está quebrado? Você está se sentindo incapaz de realizar as suas tarefas? Ou vocês, como família, estão enfrentando alguma situação com drogas, vícios, um hábito destrutivo, tentações? Ou será que estão sofrendo algum tipo de discriminação, medo? Ou são falhas do passado que não te deixam esquecer o que aconteceu lá? Será que é restrição, raiva, culpa por aquilo que aconteceu? Queridos, você ouve esses seus gigantes gritando dentro de você, na sua frente? O que eles gritam para você? Você não é qualificado para esse desafio? Ou quem sabe, você não é bom o suficiente? Ou talvez ainda, você não vai conseguir pagar as contas? Ou quem sabe outro gigante grita, você não vai querer saber dessa situação, ninguém vai andar com você, ninguém vai te auxiliar. Ou ainda alguém pode dizer, você não tem um futuro brilhante. Sua vida é uma fraude, um fracasso, você está perdido. Levante-se agora, cale esses gigantes, enfrente esses gigantes usando a mesma tática de Deus, que Deus deu a Davi. Encerre o medo, a dúvida, a incredulidade. Neste momento, apoie-se na palavra de Deus. Ela diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, eu quero saber de você, você está pronto para dizer adeus à derrota e começar uma nova história, uma vida vitoriosa com Deus? Você está pronto para descobrir sobre como enfrentar os gigantes que você enfrenta hoje? Você está pronto para conhecer as armas que Deus prepara e entrega nas tuas mãos para você conquistar a vitória? Você está pronto para participar do campo de batalha da vida e ter a certeza da presença de Deus ao teu lado, te encorajando, te fortalecendo? Você está pronto para cortar a cabeça do inimigo e superar totalmente esse engano do diabo em tua vida? Você está pronto? Então vem comigo, mergulhar nas promessas de Deus que te garantem que você é vencedor, que Deus vai entregar a vitória na tua mão, que Deus vai entregar a cabeça desse gigante na tua mão. Então conecte-se agora com a fonte do poder. Nós podemos ver na palavra do Senhor, aqui no verso 37, que diz assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Davi não disse que o Senhor livrou os seus rebanhos do leão e do urso, mas ele disse, o Senhor me livrou. O Senhor é a fonte do poder de Davi. Todos os nossos aparelhos eletrônicos serão inúteis se não estiverem conectados a uma fonte de energia elétrica.
Assim somos nós. Nós estamos perdidos, fracos, cansados. Se nós não estivermos ligados à fonte do poder, que é o nosso Deus Altíssimo, nós também nunca teremos vitória se a fonte do nosso poder não for Deus. O povo de Deus aqui na Bíblia recebeu força através do derramamento e do poder de Deus. Somente assim puderam passar o mar, somente assim puderam escapar da fornalha de fogo ardente, somente assim puderam sair vivos da cova dos leões, pelo poder do Deus Altíssimo. E nessa batalha entre israelitas e filisteus, nós podemos ver que era de se esperar que Saul, o rei, enfrentasse Golias. Mas ao depender de si mesmo e não de Deus, Saul sabia muito bem que ele não ia conseguir. Ele perdeu a oportunidade de conquistar mais uma vitória. Ele estava com medo, pois ele sabia que não estava alicerçado no Senhor dos Exércitos. Mas Davi era diferente. Um jovem pastor que confiava plenamente no poder de Deus, aceitou esse desafio blasfemo de Golias, um gigante com quase 3 metros de altura. E diante dessa batalha, saiu um grande vencedor, não por sua própria força, porque isso seria humanamente impossível, mas pela força do seu Deus. Assim como Davi, cada um de nós enfrenta gigantes em diversas áreas das nossas vidas, todos os dias. Desafios pessoais, metas não alcançadas, obstáculos inesperados. Mas na medida em que olhamos para nós, vemos que não podemos. Mas na medida em que nós temos certeza que Deus está ao nosso lado, não há gigante que não possamos enfrentar. Quanto maior for o gigante na tua vida, maior será a vitória que virá das mãos de Deus. Pois o arsenal de Deus é quem lutará em nosso favor. Por isso declaramos hoje, em nome de Jesus, a falência do inferno, a frustração do projeto do inimigo contra as nossas vidas, e quem pensou que ia celebrar a nossa derrota vai escutar o brado de vitória de nossas bocas quando Deus decidir agir. Aleluia! Davi não confiou em sua própria força, mas na força do Senhor. Ao invés de se intimidar, de não crer, de se esconder, de fugir, ele avançou com coragem. Às vezes a solução para os nossos desafios não está em evitar a batalha, mas em enfrentá-la com fé, confiança em Deus, sabendo que Ele peleja por nós. Portanto, se levante hoje com coragem, confie no poder de Deus, confie no poder do Deus Altíssimo e com certeza a vitória será sua. Mantenha seus olhos no Senhor. Não deixe que nada tire você dos olhos do Senhor. Não deixe que nada te atrapalhe, que nada tire tua atenção. Saiba, meu irmão, que toda multidão que pode haver ao teu redor não terá forças para te salvar. Querido, somente o Senhor é que peleja por você, pois a palavra de Deus diz: saberá que toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos.
Não permita ser perturbado por nenhum gigante. Não permita mais que o gigante tenha voz na sua vida. Cale-o. Não importa o tamanho dos problemas, dos obstáculos, o nosso Deus é maior que eles. Veja que nós podemos ler no verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Queridos, não desanime por causa dos gigantes. Sempre haverá alguém para te subestimar, para te chamar de pretensioso, ou alguém para te chamar de perdedor. Sempre haverá alguém para te chamar e julgar as suas motivações, as tuas atitudes, mas eu te digo, permaneça firme na palavra de vitória que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Aleluia! Ponha o seu foco em Deus. Fale de vitória e não de derrota. Fale de sucesso e não de fracasso. Declare tudo aquilo que o Senhor fará e não dê atenção desnecessária aos gigantes que você está enfrentando no dia a dia. Aprenda isso. Nas batalhas nunca vale a pena retroceder. Antes de derrubarmos os problemas gigantes externos da nossa vida, precisamos derrubar o gigante interno, o nosso medo. E quando pensamos, meditamos e confiamos na palavra de Deus, vivendo-a, praticando-a, então nos enchemos de força, ânimo, coragem, esperança para prosseguir e confrontar todo gigante que se levantar contra nós. Aleluia! É assim que nós vamos ter coragem para enfrentar todo e qualquer sentimento, pessoa ou situação que contrarie a vontade de Deus. Já aqueles que escolhem a mente do próprio Deus, que é revelada nas Escrituras Sagradas, esses conseguem ir além. Porém, aqueles que não valorizam a palavra do Senhor, que não a têm como manual para a sua vida, que a rejeitam, se tornam fracos, desanimados, sem perspectivas e totalmente medrosos. A palavra do Altíssimo, ela é o sustento para o faminto no seu espírito. Ela é remédio para o doente no corpo e na alma. Ela é alívio ao que se encontra sobrecarregado na vida. Ela é instrução, espada de guerra para os soldados de Jesus Cristo. As palavras do Altíssimo ecoam a voz do nosso Senhor Jesus em nosso interior e em todo tempo revela o que precisamos parar de pensar, falar, sentir e desejar, e o que devemos começar a ser e fazer para sermos servos aprovados e felizes. Ela, a palavra de Deus, nos ajuda a nós sairmos do nosso marasmo espiritual, a vencer o medo, a incredulidade, e nos indica o caminho que nós devemos seguir. Aqui está a voz do Altíssimo ecoando a cada um de nós, direcionando, falando, instruindo, exortando, mostrando todos os dias o caminho que eu e você
devemos seguir. Deus te abençoe.